E me retirei, né? E ali Deus falou comigo a respeito de um verso muito pequenininho. E esse verso demonstra a criticidade ministerial que nós estamos enxergando hoje na igreja brasileira e na igreja mundial. E eu não posso começar 2021 sem trazer essa verdade para o seu coração, né? É uma verdade erudita, uma verdade extrema, suprema, necessária, e que vai trazer para você alguns pontos de reflexão muito importantes. Isso é interessante, principalmente quando o pregador dá a oportunidade de você pensar. Não é aquela mensagem que te leva no freio para onde o pregador quer que você vá. É uma mensagem que é lançada e você pensa. E durante a semana, se Deus tiver prazer, Ele vai te mostrar que é verdade. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, por favor. Capítulo 4. Segunda Timóteo 4. Nós vamos ao verso de número 11. Parte A. Acharam? É muito bom você entender o que vai ser pregado aqui hoje. Posso ler, sim ou não? Sim ou não? Só Lucas está comigo. Só até aqui. Pode fechar a Bíblia. Só Lucas está comigo. Uma mensagem com um timbre desse me leva para o Getsemane, quando Cristo também se sentiu só. Os grandes homens de Deus da Bíblia se sentiram sós. Eu e a minha esposa, a bispa Adriana, vivíamos rodeados de pessoas. Os mais velhos aqui sabem disso. E chegou um determinado tempo da nossa vida que Deus, Ele nos separou. Ele literalmente, em alguns momentos, nos deixou sentados dentro da nossa casa, sós. Eu e ela. Hoje, por exemplo, foi um dia que nem os meus filhos estavam dentro da minha casa. Meus filhos estavam aqui na igreja fazendo a obra de Deus. E eu estava em casa, sozinho. Eu dormi ontem com a minha esposa, sozinho, junto com a Nina, nossa companheira. E Paulo era um cara que vivia cercado de 100 homens, no mínimo. Paulo era chefe de 100, mais do que um centurião, por causa da sua formação teológica e da carta de apresentação romana que ele tinha de cidadania romana. Então, Paulo tinha um centurião junto com ele, mas tudo aquilo que iria se fazer através dos homens de Paulo não se reportavam ao centurião, reportavam-se a Paulo. É justamente por isso que quando foram apedrejar Estevão, aguardaram que Paulo assentisse com a cabeça, pode apedrejar. Então Paulo, ele tinha um gabarito maior, tanto a nível de conhecimento, como a nível de prospecção de poder, que havia sido outorgado a ele para perseguição dos cristãos. Então esse homem, agora, ele se encontra só. Ele estava com alguns homens no caminho de Damasco, e no caminho de Damasco, uma luz muito forte. Repete comigo e diga, uma luz muito forte. Isso, tomou conta de todos esses 100 homens do centurião e de Paulo. E trovões nos céus.
foram ouvidos por todos, mas a voz somente Paulo ouvia. E nós sabemos que esses trovões eram Deus falando, porque no livro do Apocalipse diz que quando Deus fala, Ele fala por intermédio dos trovões. Então Deus conversa com Paulo na pessoa de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo já havia assumido a função de Jeová. Ele agora é um com o Pai assentado à sua direita nos céus. E então agora Saulo está só. E essa carta a Timóteo, ela tem um timbre de ordenação muito forte. A gente não vê Paulo falando assim durante todo o tempo. As crianças podem descer. A gente fala assim durante todo o tempo, que Paulo era um paizão, Paulo era uma pessoa muito amável, ele tratava com rudeza o pecado. Mas aqui eu vejo Paulo tratando como se fosse um chefe de exército. Eu vejo Paulo tratando a Timóteo, um filho na fé dele, de uma forma diferente. E isso trouxe preocupação ao meu espírito. Por quê? Porque ele diz assim: eu te ordeno. Então era como se Timóteo fosse desobediente, mas não. Por quê? Por que Paulo está ordenando? Porque ele nunca mais vai falar com Timóteo. Aqui ele diz que a alma dele está sendo derramada como libação. Ele está pronto para morrer, ele sabe que vai morrer. E ele nesse exato momento, ele diz para Timóteo: eu te ordeno que você tenha um pleno testemunho diante de Deus. Olhe o que é que Deus está dizendo para nós na primeira santa ceia do ano de 2021. Era como se ecoasse a voz de Deus e dissesse: eu ordeno a vocês que vocês tenham um pleno testemunho diante de Deus e diante dos homens. E ele continua dizendo: isto é, o Senhor Jesus Cristo, aquele que a ponto de futuramente vindo julgar os homens. Coloca esse texto para mim, porque eu vou ler a literal aqui para eles entenderem direito. 2 Timóteo 4, verso 1. Olha só o que está aqui: conjuro-te. A palavra conjurar quer dizer ordenar. Conjuro-te diante de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e mortos pela sua vinda e pelo seu reino. Agora presta atenção nisso aqui que eu vou ler para você. No que há de julgar os vivos e mortos. Presta atenção nisso. Repita comigo, diga: que há de julgar os vivos e mortos. Olha para a pessoa do seu lado e diga assim: Jesus vai te julgar. Agora pergunta para mim assim: mas eu não aceitei a Cristo? Faça a pergunta, diga: eu não aceitei a Cristo? Como é que Ele vai me julgar? Vamos lá, todo mundo junto, diga: eu não aceitei a Cristo? Isso, como é que Ele vai me julgar? O problema é: Jesus te aceitou? Porque nós fazemos todas as confissões de fé aqui e não lá. E Ele não está aqui, Ele está lá. Então o meu problema é simplesmente acreditar em algo que não está acontecendo. E é justamente por isso que Paulo, ele está dizendo para Timóteo: cara, eu te ordeno. Eu te ordeno, porque esse Jesus, ele vai vir para julgar. Agora veja só a literalidade. Diz assim: aquele a ponto de futuramente vindo julgar os homens que estão vivendo, e os mortos, ao tempo da manifestação dele e ao tempo do seu reinar. Então tem dois julgamentos: o tempo da manifestação dele é um tempo, e o tempo do reinar é outro tempo. O tempo da manifestação dele é o arrebatamento da igreja.
E o tempo do reinar dele é quando ele vem em pessoa na terra para ficar sobre o Monte das Oliveiras e então julgar Israel. Então eu vou ser julgado com você no arrebatamento da igreja, e ali é que você vai saber se Jesus te aceitou ou não. Porque se ele não te aceitou, você não será arrebatado. Mas não existe uma determinada convicção de que uma vez aceitando Jesus é salvo para sempre. Não. A Bíblia diz em João capítulo 3, aquele que aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e for batizado nas águas, está salvo. É assim que está escrito? Não. Está escrito como? Será salvo. Então, do dia que eu aceito, me batizo, até o dia da manifestação do arrebatamento, eu tenho que provar o meu testemunho pleno diante de Deus e diante de Jesus Cristo. E é fantástico isso, porque aí ele diz tudo isso para Timóteo, e ele mostra para Timóteo como ter esse testemunho. Verso 2, por favor. Ele diz assim: prega a palavra. Olha para a pessoa do seu lado e diga assim: prega a palavra. Agora pergunta para ela: você tem pregado a palavra? Agora diga, se não tem pregado a palavra, existe uma forte motivação para que você não seja arrebatado. Prega a palavra. Ali está dizendo, insta em tempo e fora de tempo. Vou conjecturar para você. Olha o que está dizendo aqui. Prega a palavra e sede intensamente empenhados a tempo cômodo e fora do tempo cômodo. O que ele está dizendo isso? Qual é o tempo cômodo de pregar a palavra? Aqui. Não tem coisa melhor para um pregador do que pregar a palavra e pessoas estarem ouvindo ele. O tempo fora desse comodismo é quando você prega e a pessoa não quer ouvir. Só que aqui está dizendo que o pleno testemunho não é somente pregar quando querem te ouvir, mas é pregar arriscado inclusive a perder amigos por causa disso. Arriscado inclusive a perder empregos por causa disso. Acusado inclusive a perder a vida por causa disso. Então o testemunho pleno não faz parte do comodismo dos altares, do som do microfone, de pessoas nos ouvindo, mas faz parte de uma plenitude que Jesus viveu, e não que os ricos pregadores vivem. Jesus pregou para pessoas que queriam ouvi-lo por causa dos milagres. Jesus pregou a pessoas que queriam ouvi-lo por causa das curas. Jesus pregou a pessoas que queriam ouvi-lo para apanhar nos ares alguma coisa que o crucificasse. E Jesus pregou a pessoas que queriam ouvi-lo porque amavam a ele e acreditavam que ele era o Filho de Deus. Somente este último item é a comodidade. O restante é o fora da comodidade. Então veja que, para mim, ser e ter a perspectiva de salvação, eu preciso viver mais fora da comodidade do que dentro da comodidade. No verso de número 3, verso 2 ainda, diz assim: reprova, repete comigo e diga: reprova, repreende e exorta dentro de toda longanimidade e doutrina. Ou seja, aqui não está dizendo elogia, amansa, abraça, beija, anda junto. Aqui está dizendo assim: reprova, exorta, repreende dentro
dentro de toda longanimidade. Ou seja, vou reprovar, as pessoas fazem cara feia, eu paro de reprovar. Não, toda longanimidade. Reprova, a pessoa faz cara feia. Reprova, a pessoa diz que vai embora. Reprova, a pessoa diz que vai para o mundo. Reprova. Ânimo longo, longanimidade. Ânimo longo, querer, mesmo que as pessoas não queiram, querer. Aí depois diz assim: porque virá um tempo, verso 3, virá um tempo em que a sã doutrina, virá um tempo que essa palavra que eu estou pregando, vai cansar as pessoas. Virá um tempo que eu não vou usar a Bíblia do Alderi para poder pregar, e as pessoas vão achar que eu não tenho teologia. Virá um tempo que o pregador vai usar a Bíblia para pregar, e as pessoas vão se cansar da mensagem. Olha lá, porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. E a Bíblia diz assim que, tendo grande desejo de ouvir coisas o quê? Agradáveis. Coisas que me levam para cima, coisas que dizem que eu vou vencer, coisas que dizem que vai dar certo, independente do estado espiritual que eu esteja, independente do pecado que eu cometa, do adultério que eu esteja, independente das mentiras que eu conte para o mundo e todo mundo acredite, eu vou ser abençoado por Deus, porque Deus é misericordioso, porque a graça, só que a Bíblia diz que pela graça eu sou salvo, mas isso não vem de mim. Isso é o quê? Dom de quem? E você sabe que Deus dá o dom para quem Ele quer? Alguém aí tem uma credencial que recebeu dos céus escrito portador da graça? Alguém aí tem uma credencial que recebeu do céu e disse assim: portador do dom de pregar? Você já percebeu que você exerce o que é do céu segundo uma ferramenta chamada fé? Que é firme fundamento de coisa que eu não vejo. Esse é o grande problema do evangelho. Eu não preciso ver. E nós somos alimentados pelos nossos olhos. É por isso que Jesus disse que se os seus olhos não forem bons, se os seus olhos estiverem descalibrados, todo o teu corpo estará descalibrado. Eu estou chamando vocês, nós passamos 7 dias imersionados aqui numa palavra poderosa. Irmão, foi poderoso o que Deus fez em 7 dias aqui. Mas eu preciso trazer vocês para o prumo de novo. Desculpa, os pregadores que pregaram aqui não são pastores de vocês, eu sou pastor de vocês. Então eu preciso trazer você de volta para a vida. Preciso tirar você dessa necessidade de ser abençoado e milionário em 2021, e preciso colocar em você uma vontade de ir para o céu em 2021. Porque eu estava conversando ontem com o pastor Marcel. Marcel saiu de casa ontem quase 4 horas da manhã. Foi uma bênção. Ficamos lá conversando muito. E ele disse assim: cara, você viu o pastor Danilo, aquele negócio todo? Eu falei: sim, eu vi, lógico que eu vi. Eu estava com ele, um jovem de 32 anos de idade, quase 100 quilos de peso, 1,80 m, fortão, mano. Eu estava com ele na vigília da Debrais, no sábado. Na terça-feira, estava sendo enterrado. Jovem. Por isso que eu tenho certeza que o pastor dele, lá na vigília, com 5.000 pessoas dentro, não teve esses olhos de pastor para ele. Os olhos de quem olha para 5.000 não são olhos de quem olha para você. É diferente. Ele pode dizer ele pode dizer o que quiser, mas olha como são os olhos de um pastor. Qual o pastor que, tendo 100 ovelhas,
uma destas ovelhas. Ele larga as 99 por causa dessa. Mas ele não larga por aquela que quis ir, ele larga por aquela que se desgarrou. É diferente. Querer ir é uma coisa, desgarrar-se é outra coisa. Quando o apóstolo Paulo vai falando com Timóteo, eu acredito que Tíquico, que com certeza é o portador dessa carta, Tíquico, ele estava sendo enviado para estar no lugar de Timóteo, e Timóteo ia sair do lugar onde ele estava para vir conversar com Paulo. Paulo não estava, gente, olha só, Paulo não estava chamando Timóteo para enviá-lo para nenhum lugar. Timóteo, depois de ir ver Paulo, ele volta para a mesma igreja que ele estava. Mas o cuidado de Paulo com a igreja é: eu preciso enviar um homem com o mesmo gabarito de Timóteo, para ficar lá, enquanto Timóteo faz uma viagem de 3 meses de vinda e 3 meses de volta. Eu estou falando de meio ano. Meio ano. Porque Paulo quer simplesmente olhar nos olhos de Timóteo e dizer o seguinte: você entendeu? Dá para você deixar de pegar no tranco? Porque você vai ler as cartas, você está vendo que esse jovem, um grande pregador, ele pega no tranco. Tem muito crente, gente, que pega no tranco, só pega quando a prova chega. Ele é movido à prova. Ele ora quando a prova chega, ele jejua quando a prova chega. Ele não consegue fazer isso sem ser provado. A igreja de hoje é movida a campanha. Aonde é que está escrito na Bíblia que nós temos que fazer campanha? A igreja de hoje é movida a copo de água, é movida a sabão, é movida a lenço, é movida a travesseiro. O senhor é contra isso? Cara, eu não sou contra nada, eu sou a favor do céu. Pelo amor de Deus. Será que a igreja precisa estar florida, bonita, você bem vestido na ceia? Por que você não se penteia, não se perfuma, não se veste bem no culto de oração? Por que nós só parecemos crente nas ruas quando chega a ceia? Não. Por que tem uma mesa aqui, bonita, arrumada, linda, fofinha, cheirosa? Só na ceia. O melhor de tudo é que aqui em todos os cultos está tudo arrumadinho, fofinho, cheiroso. Porque nós já conseguimos embutir nesses 21 anos de igreja que esse lugar não é outro lugar senão a casa do Senhor. Então nós já conseguimos embutir isso em alguns obreiros, e é isso que eu gostaria que fosse. Eu gostaria que o Fonte de Sião sempre tivesse uma coreografia, todos os cultos. Eu gostaria que o louvor tivesse hinos especiais, todos os cultos. Eu gostaria que os pastores estivessem preparados para pregar todos os cultos. E eu louvo a Deus, porque aqui tudo isso acontece. Entende? Eu louvo a Deus porque eu não preciso deixar uma carta para vocês. E eu não estou pedindo para que as suas decisões patrimoniais, sentimentais, familiares, de negócios passem por Paulo. Eu não estou pedindo isso para você. A única coisa que eu estou pedindo para você é: a sua decisão redundará na glória plena da manifestação do testemunho diante de Deus e de Jesus Cristo? Quando você toma uma decisão, você pensa em Deus ser glorificado na plenitude do testemunho das pessoas que vão ouvir a respeito da decisão que você tomou? Porque o dia que você não tiver nenhum tipo de certeza a respeito desse testemunho, você precisa de um juiz, que é o seu pastor. Pastor, eu estou pensando em comprar uma casa. Ótimo, que legal, faça isso. Então, eu vou ter um financiamento de 50 anos para pagar? Sim, ótimo, muito bom. Quantos anos você tem mesmo? 70. Você chegou a ler o contrato? Não, não li.
Você chegou a ler o contrato, se a tua família que vai ficar depois que você morrer será contemplada com a quitação do financiamento, ou você vai fazer um financiamento para a sua família pagar depois que você morrer? Quando você pergunta isso para a pessoa diz assim: está querendo entrar na minha vida? Não. Eu estou querendo dizer para você que aquilo que você faz tem que redundar em glórias a Deus. É por isso que pessoas nos deixam. É por isso que Paulo diz: estou sozinho. Só Lucas ficou comigo. Lucas não pregava. Lucas não revelava. Lucas não fazia sinal de prodígio e maravilha. Lucas, quando via um morto, sabe o que ele fazia? Está morto. Foi esse que Deus deixou ao lado de Paulo. Os que pregavam, os que tinham sinais. Quando o cara era bom pregador, sabia da palavra, sabe o que ele fazia? Vai e dirige o ponto de pregação na Iugoslávia. Vai e dirige o ponto de pregação na Rússia. Vai e dirige o ponto de pregação. E é isso que nós fazemos. É isso que nós fazemos. Os bons nós perdemos para o reino. Posso falar? Os ruins, Deus se encarrega de tirar. Verso 9. Já vou terminar, já vou acabar com a sua agonia. Procura vir ter comigo. Breve. Vai até o aeroporto, compra uma passagem no primeiro voo e vem para cá. Tá bom. Breve, foi 3 meses depois. Vai. Verso 10. Só apertar o botão. Pã. Isso. Pois Demas o quê? Tendo amado o quê? O mundo presente. E foi para Tessalônica. Crescente para a Tito para a Dalmácia. Verso 11. Só Lucas está comigo. E ele diz assim: toma a Marcos e traze-o contigo. Ele não disse convida. Ele disse o quê? Toma. É querendo vir ou não? Vai vir. Toma Marcos, traze-o contigo, porque me é o quê? Para o... No começo do ministério de Paulo, Marcos quis vir junto com o apóstolo Paulo. E Paulo disse para ele: eu não quero esse moleque junto comigo. Eu não quero esse novato junto comigo, porque ele não vai estar pronto para enfrentar o que eu vou enfrentar. Marcos ficou bicudo, lógico. Né? Ué, quero ir, o cara não me quer, mano. Ficou bicudo. Nunca mais se falaram. Eu estou falando do fim do ministério de Paulo. Sabe quantos anos? 40. Eu estou falando 40 anos depois. Pode me trazer Marcos, porque agora ele vai ser útil para o meu ministério. Tu chega na igreja agora e já acha que vai ser útil? 40 anos só ouvindo falar, mano. Viu? E Paulo tem um Espírito Santo, sim ou não? Tanto é que ele diz para toma, porque ele não vai querer vir. Esse é o meu problema. Esse é o problema de você que será pastor um dia de uma igreja. Que as pessoas não entendem que quem te prepara não é o pastor. Quem te prepara é Deus. Só que Deus, ele só consegue preparar
quem se dispõe a ser preparado. É muito gostoso cantar aqui, mas é insuportável, viu? Aguentar o apóstolo e a bispa. Porque aqui ninguém faz o que quer. Ninguém faz, velho. Desculpa, não faz. Nós cansamos muito tempo. Quando a bispa botava um vaso no lugar, ela chegava no outro dia, estava em outro lugar. Aí ela pegava, colocava no lugar de novo. Até o dia que ela ficou sabendo quem era. E ela foi para a pessoa e falou: o que você tem contra mim? Aqui você não tem que achar nada. Quem foi levantado para achar aqui sou eu e meu esposo. Nós dois fomos levantados para achar aqui. E começamos achando, sabe quem? Vocês. Achamos vocês, trouxemos vocês para Cristo. Você está aí sem igreja, recebemos vocês aqui. Não? Ministramos sobre a vida de vocês. Olha que palavra é essa que eu estou lhe dizendo. Hoje você está comigo, amanhã você pode... E não me dá nem satisfação. Depois, quantos anos você está aqui? Eu já estou há 3 anos. 3 anos. Nesses 3 anos, você viu gente chegando e indo embora sem dar satisfação? Muitas. Você viu também ou não? Vocês viram? É? Você fez ficha de membro das pessoas e foi embora? Tem um negócio assim. De gente que faz a ficha e antes de ser apresentado já foi embora. Sabe por quê? Porque o compromisso deles é comigo, não é com Deus. Eu encontrei um rapaz há um tempo atrás, ele já pregou aqui. Encontrei um rapaz um tempo atrás e ele disse assim: preciso fazer uma entrevista com o senhor. Eu falei: legal. Aí montamos o negócio todo aqui, né, para fazer entrevista, aquele negócio todo, ele veio fazer entrevista. Ele fez umas perguntas capciosas e eu já sabia que ele estava querendo me dirigir para mim falar mal de outro ministério, de outro pregador. Aí no meio essa entrevista nunca foi ao ar. Porque no meio da entrevista eu disse assim: ao invés de eu falar mal do pastor fulano de tal, eu vou falar mal de você. Por que é que você não resolve o seu casamento primeiro? Antes de tentar entrevistar pessoas. Aí ele ficou vermelho, ficou chateado, né? O senhor não poderia ter feito isso? Não poderia. Tanto poderia que hoje esse rapaz está divorciado da esposa. Esse rapaz hoje não prega mais em lugar nenhum, acabou o ministério dele. Então quer dizer que ele pensou que eu estava falando mal dele, mas eu estava fazendo o quê? Ajudando ele. E é assim que as pessoas que nos abandonam pensam quando nos abandonam. Eles pensam que nós estamos ofendendo eles, prejudicando eles, cutucando eles, mas a única coisa que nós estamos fazendo é o quê? Ajudando eles. A sã doutrina, ela não vem para passar a mão na cabeça de ninguém. A sã doutrina vem para arrumar o que está errado. Então quando eu sou incisivo, tem uma série chamada Good Doctor, não? Essa série muitos de vocês devem assistir, aquele médico autista, aquele negócio todo. E ele tem um chaveirinho que é um bisturi. É um bisturi lâmina 10, que é o bisturi que corta as partes mais profundas. Isso tem um significado espiritual muito forte. Você que assiste essa série nunca sabia disso na vida. O bisturi lâmina 10, ele é feito para cortar as partes profundas do nosso corpo. Quando a Bíblia Sagrada fala de que ela é espada aguda, ela fala, ela é lâmina 10. A palavra de Deus é lâmina 10, é para cortar no profundo, no escondido, aonde as doenças mortais atingem, fazem os seus ninhos, tornam-se câncer e espalham-se pelo corpo todo. É lâmina 10. Então quando eu entro em relacionamentos sexuais antes do casamento, é porque eu sei que eu vou ter que cortar profundamente isso, porque alguém desejou somente prazer, ao invés de cortar o prazer para trazer prazer ao coração de Deus. Ele traz prazer para ele e não leva prazer para Deus. Então para
para isso não tem palavra leve, para isso não dá para falar manso, para isso a pessoa chega na igreja, é jovem, e ele tem uma entrevista com o apóstolo, e o apóstolo olha nos olhos dele e diz assim: você transa com a sua namorada? Não tem outra forma de perguntar, porque quando ele chama ela para transar, ele diz assim: vamos transar. Então essa lâmina, quando o médico está diante do paciente, o paciente está mantido por uma máquina. Você sabe o que o médico cirurgião faz? Ele estica a mão do lado e diz: lâmina 10. E a medicina não permite que ele faça isso aqui. Ele tem que pegar a lâmina, colocar os dedos aonde ele vai incisionar, coloca a lâmina entre os dedos, fura e corta. Então preste bem atenção, qual é o meu serviço? Por favor, pega uma Bíblia. Fique aqui do meu lado. O meu serviço é esse aqui. Esse é o meu serviço. O meu serviço não é perguntar: está doendo? Porque você não tem condição de responder. Você está pela máquina. Você está vivendo pela graça. A graça é a máquina que te mantém vivo. Você não tem como responder. É a palavra que vai fazer o efeito para o qual ela foi enviada. E só depois disso ela retorna para Deus. Quando ela retorna para Deus? Quando eu, Timóteo, dou pleno testemunho do meu cristianismo diante de Deus e diante dos homens. Quando eu sou fiel ao meu ministério. Quando eu não abandono a minha igreja. Quando eu quero saber dos problemas e me disponho a ajudar. Tíquico vai, leva a carta a Timóteo e diz: vem depressa, eu preciso olhar na tua cara e perguntar: vai continuar ou vai me abandonar também? É isso aí. Verso 14. Alexandre o latoeiro me fez. É pessoal. O negócio é pessoal, não é ministério. Tem gente que não gosta de mim. Tem gente que não vai com a minha cara. E é bíblico que eu, olhando para você, diga isso. Porque Paulo escreveu isso. E é digno que, como Paulo aconselhou a Timóteo, eu também te aconselhe: se não gosta de mim, afaste-se dele. Se não gosta da Bispa Adriana, afaste-se dele. Se não gosta desse ministério, afaste-se dele. Me fez muito mal e o Senhor lhe retribuirá segundo as suas obras. E o dia que Deus retribuir a ele segundo as obras dele, se você estiver junto com ele, você receberá a justa paga junto com ele. Verso 15. Estou falando a verdade ou eu estou inventando conversa? Se não suportar, a porta da rua você vende da casa. É Bíblia. Desculpa, é Bíblia. Porque quem tem duas caras também tem dois corações, também tem duas vidas, também tem dois caráteres. Falou mal do Adriano para mim,
Eu repreendo uma vez só. Falou a segunda. Falou mal de Marco Leocádio para mim. Mal de Brissane. É uma vez só que fala. Uma vez só. Não vai falar segunda. Não vai falar segunda. Não vai ter a segunda chance. E se tentar falar, vai sair mal. Porque eu sou homem. Eu não tenho duas caras. Eu não tenho duas caras. Foram tentar falar mal de mim para uma pessoa que está aqui. Mandaram um vídeo para essa pessoa. Toma o vídeo. Aí essa pessoa viu o vídeo. Essa pessoa gosta de mim. Viu o vídeo, vê o vídeo. Isso. Essa pessoa ficou triste. Essa pessoa recebeu uma incisão na confiança dela para comigo. Uma incisão. Aí essa pessoa vai, assim, falou para o esposo: vamos na igreja do pastor fulano de tal? Igrejinha pequenininha, lá do outro lado. Ninguém conhece, ninguém sabe nada. Foi lá, sentou na igreja. Ouviu a palavra. Quando foi no final do culto: Pai do Senhor, irmã, tudo bem com você? Tudo bem? Quanto tempo a gente não se vê, né? Assim diz o Senhor, quanto àquele vídeo: eu não estou nele. Fique em paz. Quanto àquele vídeo. Irmã Vânia, é isso mesmo que aconteceu? Quanto tempo você não viu o pastor? Mais de 2 anos. Eu não preciso da tua defesa. Eu não preciso responder a você nada. Nada. Eu tenho um que é o meu intercessor. Ele é o meu intercessor. Mas escuta, apóstolo, e quando falam mal de mim, e a pessoa ouve, e a pessoa se afasta de mim, e Deus não fala nada, você já chegou a pensar que é livramento de Deus essa pessoa ir embora? Já chegou? Termino dizendo: guarda-te dele, porque muito ele tem resistido às nossas palavras. Tem pessoas que foram levantadas como pregadores para despregar aquilo que determinados pregadores pregam. Você já viu isso aí já? Tem pessoas que passam dias e horas editando vídeos para despregar o que pastores pregam para suas igrejas. Isso não faz parte do evangelho, porque se o Espírito de Deus é o mesmo, a palavra é a mesma. Então eu encerro essa mensagem ordenando. Fazendo o quê? Ordenando. Não estou pedindo, não estou solicitando. Eu estou fazendo o quê? Ordenando. Que por pleno testemunho diante de Deus, pleno testemunho diante de Deus, você demonstre o evangelho que você acredita através da sua vida. Através das suas palavras, através dos seus testemunhos públicos. Quando nós mudamos de residência agora há pouco tempo,
eu disse assim, eu vou pegar um folheto, né, da igreja, e eu vou colocar em cada escaninho de correspondência, né? Jesus disse assim para mim, não faça isso. Eu falei, por que, Jesus? Ele falou assim, você vai entender. Eu falei, tá bom. Passados alguns dias, foram entregar o material lá, eu, naturalmente, né? Abri a garagem, o pessoal entrou com o carro, porque o material pesado, para não trazer da rua tudo. Acabou de subir tudo, estava colocando o material dentro de casa, tocou a campainha. 3 pessoas na minha porta. Um deles, desse tamanho assim. O outro, o zelador, e o outro, o síndico. E disseram assim, o grandão disse assim para mim. Eu encostado na porta, ele disse, o senhor está desobedecendo. Eu olhando para a cara dele. Aí ele falou, eu disse assim, bom, vamos começar então? Prazer, meu nome é Gilson, eu sou o novo morador aqui. O senhor é quem? Eu moro no... Tá. O senhor teve que tipo de intempérie? Porque eu estou querendo usar o elevador e não consigo. Mas o senhor está querendo usar o elevador social ou o elevador de serviço? O elevador de serviço. A sua casa tem elevador social? Porque foi avisado que o elevador de serviço estaria sendo utilizado. Ele olhou para si, mas o senhor não me avisou sobre isso. Eu falei, eu não estou, depois o senhor briga com ele. O seu negócio agora é comigo. Sendo assim, eu lhe peço desculpas. Tá bom. Aí eu disse para o zelador, desça lá, vá nas câmeras e veja que não fui eu que abri o portão. Quem abriu o portão foi a portaria para ele entrar. Ele encontrou comigo na porta do elevador e quando nós voltamos, o portão abriu novamente. Nós saímos para o lado de fora, o carro entrou com o portão aberto e demorou mais do que 8 segundos. Isso quer dizer que alguém segurou o portão aberto. Então não fui eu que abri o portão. E ali ficou aquele clima, eu disse assim, faz o seguinte, desçam e discutam. Meu nome é Gilson Henriques. Fechei a porta. Passados alguns dias, quase um mês, eu estou tendo contato com o pessoal do prédio. E o Pedro, que é o zelador, foi até a minha casa para poder verificar algumas coisas de interfone. E num determinado momento o Pedro olha para mim e diz assim, o senhor é crente, né? E Jesus havia dito para mim, não coloque propaganda para ninguém, não diga para ninguém que você é crente. E ele disse, depois você vai entender. O pleno testemunho você prega. Você não precisa pregar a palavra de Deus para dizer que você é um servo de Deus. Eu disse, sou sim, nós somos pastores. Meu Deus, vocês são pastores? Somos pastores. Aonde é a sua igreja? Vila Maria. Precisa colocar o folder? Qual é o nome da sua igreja? Missão Mundial Tabernáculo de Profetas. Nossa, tem Facebook? Tem Facebook. Nossa, vou visitar. Faça isso, Pedro, você vai gostar. Fomos convidar uma pessoa para poder fazer uma manutenção no fogão de casa. Eu abri o Google, Senhor, quem é a pessoa que vai entrar aqui nessa casa? É como se aquele nome brilhasse. Liguei para ele, disse que estava, ele falou, estou indo em Osasco, mas eu volto aí. Eu falei, nossa, em Osasco eu vou chamar outro. Não faça isso, Senhor. Eu vou até a sua casa, eu vou em Osasco e volto para aí. Tudo bem, o senhor pode esperar? Podemos esperar. Dia 23 de dezembro, todo mundo querendo arrumar o forno. 24 de dezembro, todo mundo arrumando o forno para poder assar o peru.
E nós ia assar um frango. E ele chega em casa. Quando ele abre a porta, está tremendo e chorando. Por quê? Porque eu liguei para ele e disse: de onde é que você tirou o nome da sua empresa? Ele falou assim: é que eu sou recém-convertido, então a minha esposa pediu para me botar esse nome. Eu falei: legal, eu sou um apóstolo do Ministério Tabernáculo de Profetas. Ele: glória! Do outro lado, quando ele entrou, ele havia feito uma oração de manhã e ele disse para Deus assim: Senhor, nós vamos parar de trabalhar hoje. Faça com que a minha última visita seja na casa de um servo de Deus. Esse homem entrou em casa, ele voltou para o evangelho dentro da minha casa, ele arrumou o nosso fogão, foi uma bênção. Ele senti que ele queria, eu falei: não, eu vou lhe pagar, está aqui, eu vou lhe abençoar. E avise para sua esposa que você esteve aqui, orei por ele, orei por ela, fiquei abraçado com ele, orando por ele. Por quê? Porque nós temos que dar testemunho. Precisamos colocar o carro no seguro. 300 pessoas procurando fazer o seguro com você. Eu falei: Jesus, aonde é que eu vou fazer o seguro? Me mostra onde é que eu vou fazer o seguro. Seguradora. Pá. Peguei, liguei, WhatsApp, pá, não sei o que, papapá. Fechamos o negócio, um preço bom, conversei com ela, muito legal. Aí quando eu terminei, o Espírito Santo disse assim: entra no site. Eu entrei no site. A seguradora, sabe de quem é? André Valadão. A seguradora é do André Gustavo Valadão, AGV. E eu não sabia. Deus, ele vai te movimentando. Por quê? Porque o papo que eu tive com a moça foi o tempo todo: que Deus é lindo, Deus é maravilhoso, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Ela: nossa, estou me sentindo bem conversando com o Senhor. Falei: isso, nós somos cristãos. E o tempo todo, e sem saber. Você não precisa saber para ser, você tem que ser o tempo todo. Então quando você conversa com as pessoas, você tem que transpirar graça. Quando você manifesta ajuda, você tem que manifestar graça. As pessoas têm que sentir graça naquilo que você faz. Que coisa linda quando Deus diz para você assim: levanta e fala essa palavra. Mas Jesus, a palavra já foi pregada, já está tudo certo. Levanta e fala essa palavra. Aquela que eu mostrei para você. Chegou no final, ele disse: vai lá e fala. Que bom quando você entra no corredor da igreja e chega uma pessoa lá no fundo e você diz assim: aquela palavra que o Senhor falou, era eu que estava precisando ouvir. O Senhor me recebe como membro desse ministério. Era como se Deus estivesse dizendo assim para ela: eu vou falar com você, que você tem que ficar aqui. E Deus diz para mim: fala essa palavra. E você, na obediência, vai lá e fala: não sei para quem é. Repetiu umas 5 vezes aqui: não sei para quem é. E quando chega no final, a pessoa chega para você e diz assim: era para mim essa palavra. Ninguém entendeu nada. Não importa que ninguém entendeu. O que importa é que uma pessoa entendeu. Eu quero que você aplaude ao teu Jesus nessa noite.